Então, pessoal, vou estar fazendo a leitura da terceira parte lá do artigo que eu comecei a ler com vocês. E vão me acompanhando aí. E quando tiver tabela, eu vou deixar a tabela aí disponível, que nem eu deixei no outro vídeo, porque são muitos dados e não tem como eu ficar lendo aqui os dados, até porque não dá nem para entender. Discussão. O objetivo do presente estudo era investigar a relação entre consumo de pornografia e perpetração de agressão sexual por jovens universitários do sexo masculino heterossexuais. Um intenso debate sobre os efeitos da pornografia tem sido conduzido nas últimas décadas em diferentes países, em especial nos de língua inglesa, onde há maior publicação científica disponível sobre o assunto. Com o desenvolvimento das novas metodologias científicas nas ciências sociais, tornou-se possível que teorias acerca dos efeitos psicossociais da pornografia passassem a ser empiricamente testadas tanto em laboratório, estudos experimentais, como na comunidade, estudos quase experimentais ou exploratórios. Apesar da questão não ser recente e ter relativa discussão no Brasil, sobretudo sobre o discurso moral e religioso, parece ainda não haver um debate científico consolidado com embasamento empírico sobre efeitos do consumo excessivo de pornografia. O presente trabalho corrobora dados internacionais que apontam a pornografia como importante agente de informação e valores entre jovens do seu impacto no comportamento, e a televisão e internet como principais fontes de acesso. Um total de 99,7% dos participantes revelou terem tido alguma forma de contato com material pornográfico e as 4 hipóteses foram reiteradas. Os resultados apontam a estreita relação entre o consumo de pornografia e o alto relato de perpetração de agressão sexual, ilustrada pela correlação positiva significativa entre ambas as variáveis. Hipótese 1. Médias mais altas de consumo de pornografia perpetradores em comparação a não perpetradores. Hipótese 2. E o caráter predidor de consumo geral de pornografia sobre taxas de agressão sexual. Hipótese 4. Além disso, o consumo de pornografia tem conteúdo violento, parece aumentar a severidade da agressão sexual perpetrada. Hipótese 3. Em outras palavras, os resultados sugerem que o consumo geral de pornografia diferencia não perpetradores de perpetradores. Mas é o conteúdo violento da pornografia que diferencia os casos graves de agressão sexual moderados. A violência explícita em materiais pornográficos parece fomentar a severidade do tipo de agressão sexual perpetrada. O grupo moderado parece atuar, ora como grupo grave, com taxas mais altas de consumo geral de pornografia, ora como o grupo de não perpetradores, com taxas mais baixas na categoria de pornografia violenta. Dos estudantes que reportaram consumir pornografia com conteúdo violento, 46,7%, a reação mais frequentemente representada pela porcentagem da vítima era de resistência simbólica. Esse dado corrobora resultados de outros estudos que apontam a resistência simbólica como comportamento feminino frequentemente apresentado em materiais de pornografia. O grupo de perpetração severa foi o grupo que apresentou frequência maior de consumo de filmes em que a vítima parece não achar tão ruim o ato de coerção sexual e passa a desfrutar do ato sexual no fim. Por tratar-se de estudo transversal, não é possível, no entanto, inequivocadamente afirmar que o consumo de filmes que retratam resistência simbólica aumentam as chances de perpetração de agressão sexual. É possível que, por causa da maior frequência de consumo deste conteúdo, agressores interpretem erroneamente o comportamento sexual da mulher em situações reais. Por outro lado, é também plausível que agressores procurem filmes em que existem esses tipos de cena, já que a resistência simbólica provoca maior resposta de excitação em homens do que a representação de dor e de defesa física e verbal da mulher. Em outras palavras, tanto a mídia influencia seus espectadores, como os espectadores selecionam ativamente um conteúdo específico da mídia. É importante ter em mente que quase 100% da amostra tiveram contato com materiais pornográficos.
mas maior parte nunca perpetrou e talvez nunca venha a perpetrar qualquer forma de agressão sexual. Muitos autores defendem que o impacto da pornografia no comportamento sexual não corresponde à sua mera imitação por seus consumidores. Predisposições pessoais como tendências agressivas, aspectos sociais e culturais podem ativar e reforçar o link entre o consumo de pornografia e o comportamento sexual coercivo em alguns indivíduos, mas não em outros. Para o futuro, sugere-se estudo de variantes mediadoras que podem potencializar o link entre pornografia e agressão sexual. É importante sublinhar que o consumo de pornografia configura-se não como causa, mas como fator de risco para agressão sexual, ou seja, ela é responsável por aumentar as chances de agressão sexual ocorrer, o que não significa que todo e qualquer consumidor virá a se tornar um agressor sexual. Apesar de 46,7% dos participantes reportarem consumo de pornografia com conteúdo violento, é importante ressaltar que as respostas dos participantes foram baseadas nos seus critérios pessoais do que é considerado violento. As definições de violência não é consenso nem na comunidade científica e pode ser mais ou menos abrangente dependendo do autor. Atos sexuais consensuais que envolvem submissão e servidão, como o uso de algemas e cordas, não são considerados violentos para alguns autores, mesmo quando o alvo sente dor. Já outros autores definem violência por uma ampla variedade de comportamentos, como agressão verbal, xingamentos, engasgos, puxões de cabelo e ejaculação no corpo da mulher, em especial no rosto. É possível, portanto, supor que nem todos os respondentes reconheceriam cada um desses comportamentos como violentos. Faz-se necessário no futuro pesquisas que investiguem melhor operacionalização no conceito de violência, ato sexual forçado, humilhação e maus-tratos contra a mulher na pornografia. Apesar das controvérsias em torno da pornografia, a censura de materiais pornográficos é pouco realista e fere preceitos das liberdades individuais. Censura também promove intolerância generalizada numa sociedade sobre a opinião do que é diferente e pode representar um remédio tão negativo quanto o mal do que qualquer tratar. Além disso, pornografia representa apenas uma parte da mídia, dentre muitas outras, que é sexista e perpetua a desigualdade de gênero. Programas de educação sexual que fomentam o pensamento crítico e desafiam falsos paradigmas. Programas de educação sexual que fomentam o pensamento crítico e desafiam falsos paradigmas normalizados pela pornografia parecem ser uma forma efetiva de neutralizar e diminuir o impacto adverso de materiais pornográficos. Em vez do foco apenas nos aspectos reprodutivos e prevenção de DSTs e gravidez, programas de educação sexual que promovem responsabilidade social, ética e igualdade entre homens e mulheres no comportamento sexual estão relacionados a taxas mais baixas de coerção sexual em países nórdicos. A presente pesquisa apresenta, no entanto, algumas limitações que merecem ser mencionadas. Os dados são baseados no autorrelato dos participantes. Ainda que o anonimato tenha sido assegurado, os dados podem ser sujeitos a vieses. Foi considerada somente a presença ou a ausência de perpetração de agressão sexual em sua forma mais grave. Estudos que levam em consideração a frequência em que o ato foi perpetrado e se perpetrado em um relacionamento fixo podem trazer novas contribuições ao tema. A amostra do presente estudo não é representativa do país como um todo, e seus resultados têm, portanto, generalização limitada. Por tratar-se de um estudo transversal, relações de causalidade ficam comprometidas. A condição de estudos longitudinais com amostras representativas do país podem corroborar e implementar os resultados aqui obtidos. A principal contribuição do presente estudo é a demonstração empírica da relação entre o consumo de pornografia e a perpetração de agressão sexual. Com base na teoria do aprendizado social, modelos de mídia podem ser poderosos modelos de aprendizado por observação e imitação, em especial se o comportamento imitado tem a recompensa subsequente. Para o futuro, sugere-se a condição de outros estudos empíricos que avaliem o impacto
o impacto no Brasil, não só da pornografia, mas também da mídia com conteúdo erotizado, novelas, programas e auditório, na socialização de valores que reforçam a desigualdade de gênero. A mídia, pelo seu poder de alcançar diferentes públicos, é um grande instrumento que reforça e perpetua essas desigualdades, com a exploração repetida do corpo da mulher como objeto, mas que, ao contrário, pode ser um instrumento de promoção de mudanças. A educação crítica de seu público parece ser a melhor forma de neutralizar os seus efeitos, desafiando antigos paradigmas sobre as relações entre homens e mulheres e guiando transformações. E eu vou deixar aqui, pessoal, o print das notas e o print das referências da leitura, tá? E aqui embaixo tem... Deixa eu ver se eu não me engano. Não tem mais um gráfico, tá? Só foi aquele gráfico mesmo. E eu vou deixar aqui o link para vocês das 2 primeiras partes da leitura desse artigo, que é extremamente importante. E eu aconselho muito que vocês vejam. Então é isso, pessoal. Eu agradeço vocês terem ficado comigo e terem acompanhado a leitura desse artigo, que extremamente importante, e que a gente consiga debater mais sobre esses temas lá na frente. Valeu, obrigado, um abraço em todos.